E aí pessoal, meu nome é Rodrigo, sou aluno de pós-graduação da Unisul e nesse vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre web semântica. Vamos falar um pouquinho de história. 1995, antes de 1995, não existia internet. O orelhão era de ficha, não tinha celular, os videogames não eram integrados com a rede e uma coisa muito legal. A gente chamava a garotada no final de semana e ia no bar do Zé jogar um fliperama. Quem não lembra do famoso fliperama, do Street Fighter, ou rolar um futebol, a gente tirava um campeonatinho lá, dava briga e depois estava tudo certo. A galera era bem integrada. Depois da internet isso mudou um pouco. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a viver suas vidas dentro do seu computador, dentro do seu quarto. Tudo mudou um pouco, né? A ideia de internet, ela veio, você modelou o seu próprio conteúdo e uma coisa muito bacana, as pessoas começaram a escrever coisas, inúmeras coisas, muitas coisas. Antes da internet, a gente precisava ir na biblioteca, achar livro, pesquisar. Hoje, com um pequeno fragmento que você coloca numa busca, por exemplo, é super simples você achar um conteúdo. Olha como é interessante. Antes, para gravar um vídeo desse, e o custo? Quanto sairia? Como ficaria? Hoje é possível eu pegar o meu smartphone, gravar, subir na internet e se colocar no meu desktop, tudo por esse pequeno aparelhinho. Outra coisa bacana, os videogames. Eu tinha Atari, eu jogava Enduro, e olha que legal, hoje eu tenho um videogame portátil que eu posso conectar na rede e jogar com outras pessoas que estão a quilômetros de distância de mim. Come on, come on! Bem, no começo os sites eram horríveis, né? Não tinha cor, não tinha... Aliás, até tinha cor, mas era aquela coisa tudo bagunçada. Você usava uns usavam Times New Roman, outros Arial, as fontes eram grandes, pequenas, era uma sanfona de informação. As imagens não eram muito bonitas, essa questão do design, a internet ainda não tinha incorporado. E com a evolução da internet, com a ideia de conectar tudo na rede, tudo começou a ficar mais bonito, né? As pessoas começaram a entender que a parte bonita da internet ela se fez necessária. E quando eu tenho um site bonito, quando eu tenho uma imagem bonita, uma imagem agradável de ver, é mais fácil de comprar, gera mais credibilidade. Isso, a internet feia, a gente fala que é a internet 1.0, não era uma internet... como eu posso dizer, multimídia, tão integrada como é hoje. E hoje a internet ela mudou, né? A internet 2.0, quem não lembra do Second Life? O Second Life foi um sucesso enorme, era aquele game que você cadastrava e você tinha uma segunda vida dentro de uma plataforma, existe até hoje. Eu já falei bastante de história, aliás eu nem falei de história, é só uma pincelada sobre a internet, porque hoje, essa geração, a gente escuta falar muito de conectividade, a gente escuta falar muito de Google, de Bing, de Yahoo Search, a gente vê bastante coisa de buscador, mas muitas vezes a gente só fala do buscador e não entende muito o que está por trás de tudo aquilo. Esse vídeo não é voltado para você que manja de tecnologia. Esse vídeo é voltado para você que é um cara de negócios, que quer entender um pouco mais sobre tecnologia. E é bem legal porque hoje, quando você pega o seu smartphone, por exemplo, e no caso da Apple, que tem a Siri, através do comando de voz, você consegue pedir para ela te achar alguma coisa, né? E isso faz parte da web semântica. A web semântica é essa interatividade, onde a máquina responde para você. Há um tempo atrás, você digitava e vinha um resultado, né? Hoje não, hoje a web semântica ela trouxe essa vida, essa troca entre usuário e máquina. Se você quer entender mais sobre web semântica, o filme Homem de Ferro 3 ele fala
aquele contato do... Não só o Homem de Ferro, o 3, mas o 1 e o 2 também, o contato entre o Tony Stark e o Jarvis é uma coisa super interessante. Praticamente são amigos, né? E um não fica sem o outro, porque eu tenho as ideias mirabolantes do Tony Stark, e tenho a parte lógica da inteligência artificial do Jarvis. Então, pensa na internet dessa forma, uma internet amiga, uma internet que responde às suas perguntas numa linguagem natural. E esse é o caminho da coisa. Antigamente tinha muita bagunça. A internet de 3.0 ou a internet semântica, a web semântica, ela traz um conceito de internet organizada. Mas por que uma internet organizada? É muito mais simples eu encontrar uma determinada informação ou um determinado arquivo, independente de qual seja, numa caixa organizada do que numa caixa bagunçada. Então, a ideia não é só organizar, mas é você dar inteligência para a internet. Esses dias eu estava escutando uma reportagem no History Channel, né, falando dos extraterrestres do passado, falando dos extraterrestres do passado, falando dos extraterrestres do passado. Essa ideia é muito evolutiva. Se você quer entender a web semântica de uma forma bem figurativa, imagina só, você já fez compra esse mês, já fez a despensa da sua casa esse mês? Quando você entra no supermercado, você tem os alimentos divididos por seção, você tem dentro das gôndolas, você tem cada marca em seu devido lugar, e é até bonito de você olhar a gôndola, né? Aquela coisa extensa, cheia de produtos coloridinhos, todos bonitinhos. A ideia da web semântica é mais ou menos isso, é como se fosse um grande supermercado, só que de informações, e eu consigo extrair um fragmento de um lugar organizado e de forma objetiva. Eu até lembro, né, no comecinho do Google, por exemplo, quando você fazia uma busca e ele te devolvia o seu resultado nas primeiras linhas, depois ele espelhava para baixo aqueles resultados, parecia que era uma coisa imensa. E hoje não, hoje quando você vai fazer uma busca no Google, por exemplo, fica uma coisa bem legal, né? Você tem inúmeros resultados de diferentes websites ou de diferentes lojas, depende daquilo que você quer buscar. E principalmente para as lojas eletrônicas, né, o comércio virtual, é bem legal porque a web semântica ela vai te dar um resultado mais efetivo. Se eu quero comprar batata doce importada, por exemplo, e baseado no meu consumo, eu tenho lojas que só vendem batata doce importada, então o resultado da pesquisa vai ser muito mais efetivo porque a inteligência da web semântica permite isso. Não é só deixar bonito, mas é você ter uma interatividade maior. Uma outra coisa muito bacana, os smartphones hoje eles já conseguem, através de sensores instalados no próprio telefone, entender o quanto eu ando, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E se eu alimento esses aplicativos com as minhas informações de saúde, eu alimento a web com essas informações, eu alimento o desenvolvedor com aquelas minhas informações, e os produtos são criados direcionados para a minha necessidade. Hoje o produto ele é criado de forma bem específica. Por exemplo, eu gosto muito de futebol americano, não gosto do futebol comum. Halfway through the opening quarter, short drop, and then down the sideline, getting open is Chris Hogan for the touchdown. E hoje, quando eu quero procurar algum jogo específico, a internet ela me traz esses resultados de forma bem focada. Se você quiser fazer um teste, por exemplo, dessa questão da web semântica, dessa inteligência que a web semântica traz para os seus dispositivos, coloca no Google definir amor na caixinha de busca.
ideia para vocês. Um abraço e até a próxima.